Irmãos, vamos abrir Isaías capítulo 5. Vamos ver o que Deus requer das nossas vidas, como cristãos, como os filhos de Deus, como renascidos pela graça de Deus, como aqueles que levam o nome do Senhor. E vamos orar. Pai querido, glorifica teu nome, santifica teu nome, estende poderosamente teu governo nessa reunião, e que tua vontade seja feita, que tua bênção seja derramada nessa assembleia, e que haja conscientização do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus conosco nessa noite, falando, orientando, iluminando, conduzindo, discernindo, despertando, acordando as nossas vidas, Senhor, para Ti, restaurando-nos, Senhor, vivificando-nos, Senhor, para Ti. Ó Pai querido, nós precisamos tanto da restauração Tua, tanto da vivificação do Teu Espírito em nossas vidas. Essa assembleia precisa muito do Senhor, a começar de mim mesmo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus, Ele chama um homem, aí levanta uma família, uma nação e um povo. E esse povo que Deus chama é um povo para trazer, amados irmãos, o nome de Deus, que é o caráter do próprio Deus, trazer a glória de Deus e a vontade de Deus para as suas vidas. E nós sabemos que todo o caminhar do Velho Testamento sempre houve aquela luta do Senhor trazendo o seu povo para perto de si, o povo saindo da presença de Deus. Poucos foram aqueles que ficaram realmente ali diante da presença do Senhor, caminharam com o Senhor. Mas a grande maioria, amados irmãos, nós vemos no final Malaquias, ali só tinha um grupo, um remanescente. E depois ficaram 400 anos Deus calado. E Deus que chamou esse povo para que demonstrasse a vontade de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus, que fosse um testemunho de quem Deus é e o que eles eram através de ser um povo de Deus. Houve um fracasso, amados irmãos, que não é muito diferente de hoje. E nós vamos estudar hoje sobre o aspecto da vinha. A vinha no Velho Testamento e a videira verdadeira no Novo Testamento. Para nós vermos a diferença entre as duas. Para nós vermos o que Deus anseia de mim e de você. Que nós o conheçamos. Que nós ganhemos uma devoção crescente a Cristo. Os tempos são maus, amados irmãos. A iniquidade aumenta cada vez mais. Mas parece que muitas vezes nós estamos adormecidos. Parece que precisa que alguém nos belisque para que a gente acorde. Que situação que nós vivemos, uma iminente volta de Cristo, a última geração da igreja, aguardando, ansiando, amando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo plena consciência que somos celestiais. O celestial nos fez celestiais. O celestial veio até a terra para nos fazer celestiais. Para que a terra aqui não seja o nosso lar. A nossa pátria seja celestial. E o nosso anseio deve ser celestial. O nosso alimento, a nossa provisão, nossa visão, nosso anseio, o nosso aguardo, a nossa esperança seja celestial e não terrena, amados irmãos. Mas, infelizmente, o povo de Deus, e nós nos incluímos, tem distanciado do Senhor, com a palavra na mão,
mais longe de Cristo. Você pode conhecer a Bíblia toda, não conhecer Cristo. Toda a Bíblia, amados irmãos, a palavra escrita é para mostrar quem é nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo. O foco todo da Bíblia está no Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se nós lemos os versículos e não começamos a enxergar Cristo, então nós não estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo histórias. E aqui, amados irmãos, no capítulo 5 de Isaías, mais ou menos 100 anos de Jeremias, na época que o povo, realmente, depois de Jeremias, ia ser mandado para a Síria e também para a Babilônia. A Síria é o tribo do norte e o tribo do sul para a Babilônia. Deus antevendo tudo isso através de Isaías e lá na frente Jeremias. Deus chama e faz um diagnóstico da sua vinha. A vinha era chamada o povo de Israel no Velho Testamento. Ele compara, ele faz uma analogia como uma vinha. E ele fala assim: agora cantarei ao meu amado. Quem é o meu amado? O cântico do meu amado. E a respeito da sua vinda, o meu amado. Você está vendo, amados irmãos, qual é o cântico? É do meu amado. Fala do meu amado. 3 vezes o meu amado. Ele teve uma vinha. E essa vinha fala do povo de Israel. Aquele povo chamado por Deus. Aquele povo que foi tirado do Egito por poderosa mão de Deus, onde o sangue foi derramado. A 10ª praga, o sangue foi derramado, e não poderia sair do Egito se não fosse através do sangue, que fala de Cristo. Por isso o sangue era colocado no umbral. Quem estava lá fora não estava vendo o sangue, mas quem passava por ali a morte via o sangue, e diante do sangue de Jesus, Jesus venceu a morte. É a morte da morte, na morte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem não tinha o sangue na porta, morreu o primogênito. Amados irmãos, essa é a vinha. Devia estar cantando ao meu amado. Devia estar se deliciando no seu amado. Mas olha o que Deus diz da sua vinha. Teve uma vinha, um outeiro fortíssimo, fertilíssimo. Amados irmãos, Deus levou o povo na terra de Canaã. A terra de Canaã, a Bíblia dizia assim: lá tem tudo, basta você usufruir. Lá tem inimigos, mas eu entrego na sua mão, desde que vocês sejam fiéis a mim, vocês me obedeçam, vocês mantêm dentro da minha palavra. Os 7 inimigos, Jebuseus e todos eles, todos os Zeus. Amados irmãos, Canaã fala das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já deixou tudo em Cristo. Toda a nossa bênção está em Cristo. Deus colocou aquele povo no local onde mana leite e mel. Mas preste bem atenção, amados irmãos. O que Deus esperava da sua vinha? Adoração a Ele, testemunho a Ele, odiar o mal, o pecado, ter só um Deus na sua vida, amando a Deus, devotando-se a Deus, obedecendo a Deus e mostrando para todos os povos quem é o Deus dele, o Deus vivo e verdadeiro. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Não é diferente de hoje. Jesus já fez a obra completa naquela cruz. E Ele chamou agora um povo. Ele escolhe um povo, que nós vamos ver lá para frente. E olha o que Ele diz aqui. Ele diz assim: sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, porque foi escolhido, como nós também é um povo escolhido.
E ele diz: edificou no meio dela uma torre de vigia, de proteção, e também abriu um lagar, onde havia profundidade, manancial de tudo o que eles precisavam. Mas preste atenção, amados irmãos, em Cristo Jesus também nós temos tudo. Deus já deixou tudo em Cristo. Por isso vai dizer: Cristo é tudo em todos. E olha o que eles fizeram. Aí analise a sua vida e a minha vida diante disso. E olha o que eles fizeram. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Ele fez tudo. Agora julgue entre eu e a minha vinha. O que Deus está procurando na sua vinha, amados irmãos? E Ele vai dizer aqui: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lá não tenha feito? O que mais Deus pode fazer que Deus não tem feito por mim e por você, amados irmãos? A questão não é o que Deus fez, o que Deus tem feito, e o amor imutável de Deus. A questão são os nossos corações, distraídos, com obstáculos. E ele diz assim: e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Você planta uma vinha para colher o quê? Uvas. Uvas que saciam. Uvas doces, agradável, que mostre quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, que traga um testemunho, o nome, o caráter do seu Deus. Mas Deus vai na sua vinha, e o que Ele vai achar? Irmãos, uvas bravas. Uvas bravas. E olha o que ele diz: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem chaçada, mas crescerão pelos espinheiros e abrolhos, e nuvens darão ordem que não derrame chuva sobre ela. O que Deus está procurando no seu povo? Aquilo que Ele é. Uvas doces, saudáveis, que fala do caráter do seu Deus. Mas, irmãos, hoje há pouco temor a Deus. Pouco temor a Deus. Há pouco senso de pecado. Falar em pecado hoje, de contrição, de arrependimento, de enxergar que está no caminho errado, que está ofendendo Deus, o seu nome, a sua glória, a sua santidade. Então nós podemos viver a nossa vida no mundo como o mundo, mas não vivendo no mundo, não sendo do mundo, porque não há temor a Deus, não há fruto de Deus. Não traz, amados irmãos, aquilo que Deus é, o seu caráter. O Altíssimo agora é nosso amiguinho apenas. É meu amiguinho, é o cara. Não há temor a Deus. Tratamos Deus como qualquer outro. A vinha, amados irmãos, o que tinha nessa vinha? Só vou citar. Materialismo, você tem que ler o texto todo. Materialismo. A igreja por causa de bens materiais. Por isso que nós somos centrados em nós. Nós vamos pedir, nós pedimos tudo em nós. Nós. Está errado? Não está errado pedir. Mas, meu amado irmão, o foco principal é a glória de Deus. É o nome de Deus. É o testemunho de Deus.
é a vontade de Deus, o que Deus pensa, o que traz, amados irmãos, a glória de Deus, a glória para Ele mesmo. Materialismo, mundanismo, é o mundo regendo nossas vidas. O que o mundo diz, o que o mundo fala, o que o mundo inventa, é como o mundo veste, é como o mundo fala, como o mundo pensa, como o mundo anda, como o mundo se diverte. E nós temos hoje o hedonismo, que é o culto ao prazer. Ah, isso me dá prazer, então está certo. Mas está no pecado. Está ofendendo Deus. A mania de prazer. Também fala de cordas, de carroças, que quer dizer, amarrados ao pecado. Fala da perversão moral, onde, amados irmãos, dizemos que somos crentes, somos filhos de Deus, e somos desonestos, mentirosos, vivemos no pecado e não odiamos o pecado. Concordamos com a imoralidade, concordamos com os erros, concordamos que não tem problema nenhum você ter sua vida cristã dentro da igreja e sua vida fora é outra vida. Que você pode aliar mundanismo e presença de Deus, não pode. O humanismo, que eu já disse, é centralizado no homem. Só pensa no homem. Amados irmãos, quando eu e você começarmos a pensar em Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus, tudo para Deus, como aquele livrinho, tudo para Ele, se eu quiser pensar assim, as outras coisas, amados irmãos, Deus vai nos ajustando, curando, libertando as nossas vidas. É tudo para Ele. Na nossa enfermidade é tudo para Ele, na nossa decepção é tudo para Ele, na nossa angústia é tudo para Ele, nas horas difíceis é tudo para Ele, é para a glória dEle. O pecado nas altas esferas do meio religioso, permeando, e todo mundo concordando, contra a lei de Deus, contra o próprio Deus. Filosofias. Por que a pessoa é vegana? Você acha que é por causa do alimento? Claro que não. Ele é vegano porque ele é contra Deus. Porque Deus diz que tudo que eu fiz, é para o seu bem. Ele fala, não aceito o que Deus disse. Eu não aceito. É contra Deus. Filosofias que vão entrando. Amados irmãos, Deus tem um veredito. Deus diz assim, eu vou julgar esse povo. E Deus julgou. Vai para a Síria, e a Tremo do Sul vai para a Babilônia. Amados irmãos, como é que Deus vai tratar eu e você? Não somos mais a vinha. Não somos mais. A vinha por ela só, ela não traz a glória de Deus, o caráter de Deus. O que Deus vai fazer? Deus vai pegar, amados irmãos, um ramo que não presta, como eu e você, e vai enxertar na vinha, que é Ele mesmo, que é Cristo Jesus. Um ramo bravo, Deus enxerta nele. E Deus enxerta nele aonde? Na cruz. Quando ele foi levantado, atraiu eu e você. Para que com ele morrêssemos, e para com ele ressuscitássemos, e para com ele uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso ele disse, alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Amados irmãos, agora Jesus vai dizer para mim e para você, o povo de Deus fracassou, o povo era a vinha. Para o Novo Testamento, a nova aliança, a videira é Cristo. Nós somos os ramos. Está vendo, irmãos? A vida do ramo é a vida da videira.
A alegria do ramo é a alegria da videira. O amor do ramo é o amor da videira. A devoção do ramo é a devoção da videira ao seu próprio pai. O testemunho da videira, do ramo, é o testemunho da videira. Porque agora nós fomos enxertados em Cristo, Jesus Cristo, naquela cruz. Bendita, maravilhosa, maldito todo aquele que foi pregado no madeiro, mas para nós é bendita. Bendita a cruz, maravilhosa cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando nós vamos lá para, irmãos, João, nós vamos ver a diferença. João, capítulo 10, capítulo 15. Amados irmãos, João, o Evangelho de João, é o Evangelho que 80% do Evangelho de João não existe nos outros Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Não existe, só existe o Evangelho de João. E por que isso? Porque o Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século. E no final do primeiro século, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo foi atacada poderosamente. Aí João vai escrever: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, nós vimos a sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer: este daqui é a água que descendenta a nossa sede. Ele vai dizer: este é o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão jamais terá fome. Ele vai dizer assim: este daqui é a luz do mundo, quem crê em mim jamais andará em trevas, terá a luz da vida. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta e eu sou a videira. Agora Cristo é tudo. E nós somos seus ramos. E aqui ele vai explicar para mim e para você, amados irmãos, o que é uma vida de união com Cristo. Se nós não estamos produzindo uvas que trazem o caráter de Cristo, que o fruto fala do caráter de Jesus, o fruto vai falar do dom do Espírito Santo, amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que é o caráter de Jesus, é porque nós nos afastando da videira. Falta temor a Deus, devoção a Cristo, obediência, comunhão com Ele. Vida de união com Cristo Jesus é o único modo do povo de Deus olhar e ver o fruto do seu Filho em nossas vidas. Por isso, ele faz essa colocação aqui, é uma intimidade espiritual com Cristo e o Pai. E ele começa dizendo aqui, amados irmãos, e mostra o amor que Deus tem por mim e por você. Ele vai dizer, amados irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai dizer, João 13, eu amei vocês até o fim. João 14, ele está preocupado, que aqueles discípulos estavam inseguros, não se turbe o vosso coração, crede no meu Pai, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, não é por você ficar desse jeito. Jesus vai dizer assim, vocês não deixarei vocês órfãos, eu mandarei um outro Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. Toda a insegurança daqueles discípulos, a nossa insegurança, porque desconhecemos o amor de Deus. Desconhecemos que Deus deixou toda a provisão para mim e para você, para que tenhamos uma vida, amados irmãos, de esperança, de fé e de amor a Deus. Então ele vai dizer aqui, amados irmãos, uma intimidade espiritual com Jesus Cristo, o Pai, é o único modo de dar descanso para a minha vida e a sua vida.
descanso nas nossas dores, descanso na nossa desesperança, descanso nas nossas aflições, nas nossas inquietudes, é uma vida de união com Cristo. Ele vai dizer para mim e para você: sem mim, nada podeis fazer. Você sabe o que aconteceu no Velho Testamento? O povo deixou a Deus, perdeu o temor de Deus, vivia uma vida à parte de Deus. Era para ter uma vida na dependência do Senhor. Quando nós deixamos, amados irmãos, de depender do Senhor, de ter comunhão com Cristo, habitar em Cristo, permanecer em Cristo, só nesse texto aqui vai dizer 12 vezes permanecer em Cristo, que é comunhão, é vida de união com Cristo, uma visão da videira verdadeira, porque aquela, amados irmãos, não era. Esta videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. É o Pai que cuida de mim e de você, amados irmãos. É o Pai que está cuidando, porque Ele é o Deus de toda esperança, que deve encher eu e você, nossos corações de gozo e alegria, e nos faça cheios, ricos de esperança. Ele é o Deus de toda graça, que por um momento nós passamos dificuldades, mas Ele há de fortalecer, restaurar, edificar, consolar, eu e você, nessa caminhada. É uma vida de união com Cristo. Por isso Paulo, ele podia dizer em Filipenses: para mim o viver é Cristo, é uma vida de união com Cristo, eu dependo de Cristo. Ele vai dizer: olha, para a minha vida, o exemplo é Cristo. O meu alvo é Cristo e a minha provisão é Cristo. Então nós estamos invertendo. Nossas orações é voltado para nós. As nossas orações têm que ser voltadas para Deus, para a glória dEle, o governo dEle e a vontade dEle. E Ele vai dizer aqui, amados irmãos, rapidamente, algumas coisas para mim e para você. Ele vai dizer assim para mim e para você: a frutificação pela comunhão celestial. O que Deus está procurando no seu povo? Fruto. Fruto. Ele olhou para a sua vinha no Velho Testamento, cadê o fruto? Ele deu tudo. Ele entregou tudo. Todo o suprimento. Foi Ele que edificou, é Ele que cercou, é Ele que cuidou, tirou os espinhos, fez tudo. E cadê a sua vinha? Não tem fruto. E agora, amados irmãos, em Cristo Jesus, enxertados em Cristo Jesus, Ele é a videira verdadeira. O que Deus procura na minha vida é sua? Fruto. Por isso Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é agricultor. E Ele diz assim: todo ramo que estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa. Limpa o quê? As obstruções que eu e você temos. O Senhor Jesus quer nos abençoar, Ele quer nos encher mais do seu Espírito, da sua esperança, de fé, mas há obstruções, os fascínios das coisas do mundo, os espinhos. Não deixe que a palavra de Deus frutifique, cresça e dê fruto. O fascínio pelos prazeres desse mundo. Não tratamos o pecado como deveríamos tratar. Deixamos ele, vivemos a vida deixando ele do lado, não tem problema. Não, amados irmãos. Nós temos obstruções. Queremos viver uma vida independente de Deus. Queremos viver uma vida, isso daqui eu gosto, então, mas o que Deus está te falando eu não gosto, mas eu gosto disso, eu vou fazer o que eu gosto. Não, amados irmãos, isso não é levar a cruz. Levar a cruz é fazer o que Deus quer, não é aquilo que eu quero. Levar a cruz é morrer para a minha vontade, para ficar com a vontade de Deus. E assim seguir a Jesus. Não há como seguir a Jesus. Andar nos passos do Cordeiro, somente levando a sua e a minha cruz. Para morrermos para a nossa vontade, para ficarmos com a vontade de Deus.
Então ele continua dizendo, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Por que ele fala vós está limpo? Você tem que ler João 15. Quando Jesus foi lá e foi lavar os pés, Pedro falou assim, Senhor, então lava o meu corpo todo. Ele falou, não, Pedro, não precisa, você já está limpo. Espiritualmente você está limpo, mas tem que lavar seus pés, porque você vai estar em contato com o mundo. Em contato com o mundo você vai ser contaminado. E eu preciso lavar. E a contaminação com o mundo, amados irmãos, obstrui a frutificação do ramo, obstrui. Deus só aceita o que é puro e é verdadeiro, o seu próprio Filho. Deus não aceita, presta atenção, Deus não aceita, amados irmãos, o que eles fazem com o milho hoje. Híbrido, faz essas coisas, Deus não aceita. Deus só aceita aquele que confere com o seu Filho. Deus não aceita genérico. Deus aceita o verdadeiro, o seu próprio Filho. E ele fala assim, vocês já estão limpos. O que precisa limpar? Os obstáculos na sua vida, para que esse ramo não dê fruto. E ele continua dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tenha comunhão comigo, dependa de mim. Olhe para mim, fixe em mim. Eu sou a videira verdadeira. Tudo que você precisa vem da videira, vem do caule, não vem do ramo. O ramo é uma consequência do caule. O caule, meus irmãos, é um manancial de águas vivas, mas o ramo tem obstáculos, incredulidade, não permanece em Cristo, preocupa mais consigo mesmo do que a glória, o governo e a santidade de Deus. E a palavra de Deus é tão clara, ele continua dizendo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, é tão fácil isso daqui, meus irmãos, é simples. Se vai lá em qualquer árvore frutífera, tira o ramo do caule, ele vai morrer. O ramo depende do caule. O fruto que ele dá é do caule, não é do ramo. A água que ele recebe, a seiva que ele recebe, o suprimento que ele recebe, tudo vem do caule. Porque sem mim, nada podeis fazer. O ramo não pode fazer absolutamente nada se não estiver ligado à videira, permanecer em Cristo, comunhão com Cristo e tendo Cristo como a sua maior devoção da sua vida. Mas o que nós fazemos? E ele vai dizer assim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim também vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Como é que nós vamos dar fruto de amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão? Como é que nós vamos dar fruto, amados irmãos, que glorifique a Deus, santifique o nosso Senhor, que traga o seu governo sobre as nossas vidas, a sua vontade? Como é que vai? Se nós deixamos Cristo. E olha a história da igreja como deixou Cristo. Quanto que deixou Cristo? Ele continua, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E eu apanho, lanço no fogo e o queimo. Amados irmãos, o ramo que não permanece, que não habita, que não tem comunhão, que entende que a sua própria vida depende estritamente do caule de Cristo, ele vai secar. Eu vou viver minha vida sem Cristo. Vou namorar sem Cristo, eu vou ter minha profissão sem Cristo, eu quero congregar sem Cristo, eu não quero ser dirigido por Cristo, eu vou fazer o que eu penso na minha vida. Você vai secar. Você não vai ter fruto. Amados irmãos, Jesus quando olha aquela figueira cheia de folha, bonita, de longe, ele falou, opa,
Nós estamos querendo aqui um fruto, né? Vamos lá. Quando chegou perto, Eduardo, cadê o fruto? É uma vida espiritual de mentira, de hipocrisia. Diz que é uma coisa, mas cadê o fruto? Como é que se conhece a árvore? Pelo fruto. Pelo fruto. Mas não tem fruto. O mundo não conhece Cristo muitas vezes por causa de nós, de mim e de você. O marido, a esposa, o filho, a família, o vizinho, seja quem for, não conhece muitas vezes por causa de mim e de você. Cadê o fruto? Aí ele diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Amados irmãos, nada que traga a glória de Deus. Você pode fazer um monte de coisa, mas não traz a glória de Deus, não traz o nome e a vontade de Deus. Não glorifica a Deus. E ele continua dizendo, aqui o 7, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amados irmãos, esse texto aqui é usado de tantos modos. Olha, tudo que você pedir a Deus, Deus vai dar para você. Onde que está escrito isso? Se você permanecer, tiver comunhão com Cristo, você ganha a mente de Cristo, a vontade de Cristo, a glória de Cristo. E o que você pedir para a glória de Deus, para a vontade de Deus, Deus dá. 1 João 5 vai dizer, tudo que você pedir dentro da vontade de Deus, Deus vai dar. Mas o que a gente fica pedindo? Qual a sua maior vontade de você pedir? É que Deus seja glorificado. Que o seu governo venha sobre nós, que a sua vontade prevaleça sobre nós. Esse é o nosso foco. Muitas vezes não é. É resolver nossos problemas. E o nosso maior problema é que Deus não está sendo glorificado. O governo dele não está sendo obedecido. A sua vontade não está sendo obedecida em nossas vidas. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. E ele continua dizendo, amados irmãos, nisto, quando nós pedimos alinhados à vontade de Deus, Deus responde. Alinhados à vontade de Deus, alinhados à palavra de Deus, alinhado o que Deus quer, Deus responde. E ele continua dizendo, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como é que você conhece que você permanece, está em comunhão com a videira, você reconhece que você não é nada sem Cristo, que Cristo deve ser a minha vida, que Cristo deve ser, meu amado irmão, o meu modelo, o meu alvo, é quando vai aparecendo os frutos. Os frutos. Aí você vai vendo. Por isso, amados irmãos, quanto engano tem. A pessoa diz assim, eu nasci de novo, cadê o fruto? Você continua na sua vida do jeito que você era antes. Pratica os mesmos pecados, você ama o pecado, anda de acordo com o mundo, pensa de acordo com o mundo, faz o que o mundo faz, caminha como o mundo. E você diz que nasceu de novo? Você está enganado. Você está enganado. Deus é tão maravilhoso que nós não sabemos orar, que Ele coloca o Espírito Santo, meus irmãos, para nos dirigir a orar de acordo com Deus. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós oramos muito para nós, mas nada para a glória de Deus. Aí ele diz assim, como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Permanecei em mim, permanecer na minha palavra, e permaneço no meu amor. Está falando a mesma coisa. Cristo, a palavra e o amor, está falando tudo a mesma coisa, a mesma pessoa. Permaneçam no meu amor. Mas eu estou tendo dificuldade de te amar, Senhor. Mas permaneça no meu amor. O seu amor é falho, mas o meu não. Você deve se guardar no meu amor. Você deve orar. Ora que oração, amados irmãos. Que Cristo habite ricamente em meu coração, para que eu possa compreender a altura, a profundidade, a largura, comprimento do amor de Deus. E ele diz assim,
que eu seja cheio de plenitude de Cristo. Olha que oração, irmãos. Quantas vezes tem orado assim? Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Qual o segredo da vida de Jesus? Permaneceu no amor de Deus, no amor do Pai. Ele permanecia na palavra do Pai, permanecia no Pai, permanecia no amor do Pai. O que você olhava para Jesus e via quem? O Pai. Quando o mundo olha para nós, está vendo quem? Aí ele continua dizendo, amados irmãos, dizendo assim: permaneceis no meu amor, assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e vosso gozo seja completo. Essa intimidade de união com Cristo, amados irmãos, trazendo para mim, vivendo por meio dele, para ele, com ele, em todas as coisas, dá fruto. Permanece nele. Por quê? Porque nós fomos chamados para dar fruto para a glória de Deus. E o que traz a glória de Deus? O seu Filho, o fruto do seu Filho. Ele é humilde, ele é manso. Ele é cheio de graça. Ele é benigno. Ele é longânimo. Ele tem compaixão. É fruto, amados irmãos, de Cristo em nossas vidas, que é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5. Aí ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Oh, que maravilha! Jesus começa falando: esses aqui são os meus servos, esses aqui são meus amigos. E lá em Hebreus 2 vai dizer: esses aqui são meus irmãos. E eu não tenho vergonha de chamar ele de meus irmãos. E é isso que Deus, que Cristo nos chama como seus irmãos, porque agora somos da família de Deus. Somos filhos, amados irmãos, de Deus Pai, e somos irmãos de Jesus Cristo, pela graça de Deus. É uma família celestial, família que não existia no céu. Lá era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os anjos criados. Agora não, irmãos, no céu, uma família, que tem só um Deus e um Pai, e um Salvador, Jesus Cristo, o seu irmão. Que coisa maravilhosa! E ele vai dizer para mim e para você, que essa obra aqui, amados irmãos, esta obra é a obra de Deus, porque quem me escolheu foi Ele, não foi você que escolheu Ele que escolheu você. Para que Deus escolheu em você? Para que você vá dê fruto. Escolheu em você, enxertou em você em Cristo. E agora temos a vida de Cristo. Temos o Espírito Santo, a natureza de Deus em nós. E Ele vai dizer: agora você dê fruto. O que faltou para que ela vinha? Cadê fruto? Deus deu tudo. Cercou, guardou, alimentou. Água para todo lado. Tudo fertilizante. Tinha tudo. Cadê o fruto? Não tinha. Não tinha fruto. Tinha fruto do mundo, da carnalidade. Não tinha fruto de Cristo, de Deus. O que Deus está procurando? Fruto. Somente o fruto é que glorifica a Deus. E o fruto, amados irmãos, nada mais é que o caráter do seu Filho sendo formado em nós, pela graça de Deus. Isso glorifica a Deus. É isso que o mundo vê, o testemunho de Cristo. Mas não para por aí, irmãos e irmãos. Vades de fruto. Aí ele termina dizendo assim, 17: isto vos mando, que ameis uns aos outros. Irmãos e irmãos, isso também vai dizer no final lá do capítulo, no capítulo 1, aqui no final, ele diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Você quer conhecer um discípulo de Jesus? Veja quanto ele ama os seus irmãos. É isso que lá João 13, 34, 35 diz. Por quê? Qual é o fruto de Deus? O amor. O amor.
do amor sai todos os outros. Ele dizer, você conhece, se vocês amam como eu amei vocês. Mas irmãos, impossível. Só é possível se eu permanecer na videira, permanecer na palavra de Deus, permanecer no amor de Deus. E Deus, pela sua imensurável graça, esteja me podando. Me podando. Eu estou com uma enfermidade. Deus está te podando. É melhor estar na graciosa mão do Senhor do que estar nas nossas próprias mãos. Ele tem a adaga na mão, a palavra viva, mas está nas mãos amorosas de Deus. Ele está nos podando. Tirando o quê? Obstáculos. Tirando o quê? O que impede o fluir da graça de Deus, do amor de Deus para o ramo e ele dê fruto. Ele vai terminar o texto. Ele vai dizendo, agora você calcula o custo, porque o mundo vai odiar você. Por que o mundo odeia? Porque o mundo jaz no maligno. E Satanás odeia Cristo. E odeia os filhos de Deus. Ele vai odiar você. Ele vai perseguir você como perseguiu Cristo. É o que é a palavra de Deus. Então você calcule o custo de seguir a Jesus. É Cristo ou o mundo? É Cristo ou você? Não tem outro jeito, irmãos. Ou é Cristo, ou é Cristo. Você não pode viver essa vida de duplicidade. Ou amamos a Cristo e odiamos o mundo. Ou amamos o mundo e odiamos a Cristo. Não tem outro jeito, irmãos. Querer andar junto as duas coisas, não. É você querer misturar óleo com água. Não mistura. Não mistura. Calcule o custo. Preste bem atenção. Aí eles falam assim, mas Oswaldo, e nós vamos ficar sozinhos em tudo isso? Não. Terminando aqui, amados irmãos, o ministério do Espírito Santo. Por que Deus deixou o Espírito Santo? Ele é outro consolador. Amados irmãos, se fosse só um consolador já seria maravilhoso. Nós temos dois. Um consolador, que é o Espírito Santo que está em nós e dentro de nós, e um consolador que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Por causa das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Ele está intercedendo por mim e por você. Há um trono da graça de Deus, que eu e você devemos ficar lá. A própria palavra de Deus, Hebreus 10, 19 diz, tende por intrepidez entrar no santo dos santos, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo. Amados irmãos, isto é uma vida de permanecer em Cristo, permanecer na palavra, permanecer no amor de Deus. Uma vida na presença de Deus, no santo dos santos. E ele termina dizendo, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Deus não deixou eu e você sozinho, irmãos. O maior problema nosso é querer viver uma vida cristã sem Cristo, sem depender de Cristo. É querer testemunhar a Cristo sem Cristo. É querer dar fruto sem estar na videira, sem depender da videira. É querer viver uma vida independente. Amados irmãos, não existe isso. O ramo, ele é totalmente dependente do caule. Você tira o ramo do caule, secou. Perdeu a vida, perdeu o vigor. Perdeu o testemunho, perdeu o fruto. Que Deus tenha misericórdia dessa Assembleia, irmãos. Que possamos entender, amados irmãos, que sem Cristo nós não podemos fazer nada.
E que tudo que nós fazemos que não traz a glória para Deus, não serve para Deus. Não serve. Se amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se andamos na luz, porque Deus é luz. Se nós temos alguma virtude em nós, é porque nós estamos na videira, porque a virtude vem de Cristo. O amor vem de Cristo. Tudo vem de Cristo. Que Deus tenha misericórdia da Assembleia. Tenha misericórdia de nós, irmãos. Que possamos entender, avaliar diante da palavra de Deus. Olha o Velho Testamento. Cadê a vinha? Sem fruto. E agora nós em Cristo. O que Deus está procurando? Fruto. Fruto. Fruto do quê? Dele mesmo. Ele mesmo é o fruto. É o caráter dele. É que traz a glória para Deus. Que Deus seja louvado. E que Deus tenha misericórdia dessa Assembleia, amados irmãos. E desperte-nos, vivifica-nos, restaura-nos para Ele mesmo. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.